Deus seja louvado. Nós vamos agora continuar nossa série de mensagens, parte 16. Nós temos exposto o Evangelho de Mateus, parte 16. Nós estamos no Sermão do Monte, que se encontra em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Nós temos estudado as bem-aventuranças. Nós temos estudado cada bem-aventurança uma por uma. Então nós vamos ler as bem-aventuranças agora e depois nós vamos focar na bem-aventurança do verso 7. Bem-aventurados os misericordiosos. Esse é o título de nossa mensagem. Bem-aventurado os misericordiosos. Diz assim a palavra do Senhor. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Até aí, amém. O foco de nossa mensagem hoje é o verso 7, bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Vamos falar sobre isso. Então, meus irmãos, o que eu tenho tentado mostrar a vocês é que nesse trecho das bem-aventuranças e em todo o Sermão do Monte, nós temos visto de maneira recorrente que no pano de fundo daquilo que Jesus diz, no pano de fundo de tudo aquilo que Jesus afirma, existe a ideia de ser recompensado por Deus. Existe a ideia de alcançar os galardões de Deus. Existe a ideia de que Deus nos oferece e nos promete muitos e muitos galardões, e durante o Sermão do Monte, Jesus está nos ensinando como viver, como conduzir as nossas vidas, como caminhar neste mundo de forma a estar sempre sendo galardoado por Deus. E esses galardões incluem tanto galardões nesta vida, quanto e especialmente e principalmente no mundo por vir. A própria vida eterna é um galardão da graça de Deus para aqueles que verdadeiramente creram em Jesus. Mas existem também galardões nesta vida. Nós falamos, por exemplo, sobre a justiça. Quando Jesus diz, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, ele está dizendo que esse perfil de pessoa, aqueles que têm essas características, que têm fome e sede de justiça, eles serão galardoados com fartura de justiça. Serão fartos. Da mesma forma, ele fala que bem-aventurados pobres em espírito. E nós vimos aqui o que é ser pobre em espírito. É ter humildade, segundo Isaías 66, é ter humildade diante da palavra de Deus. É ter humildade diante de Deus e do seu trono, do seu reino, e estar sempre dispostos a ouvir o que Deus tem a falar, estar sempre disposto a ouvir, falar aquele que Deus nos envia para falar, e esses recebem como galardão o reino dos céus. Então, tudo no Sermão do Monte é sobre isso, é sobre galardões. Mais tarde, a gente vai estudar os mandamentos, que Jesus explica os 10 mandamentos, como cumprir os 10 mandamentos. Nós vamos ver quando Jesus ensina sobre oração, ele fala assim, não ore desse jeito, não ore daquele jeito, porque aí você não vai ser galardoado.
ore da maneira que eu te ensino, obedeça a Deus da maneira que eu te ensino. Não, e quando ele explica os mandamentos também. E quando ele fala sobre, inclusive, orar pelos inimigos. Ele fala que existem galardões de Deus por aqueles que se preocupam em orar até pelos seus inimigos. Então, ao longo do sermão, Jesus explora essa ideia de galardão. E aqui, da mesma forma, no verso 7. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Ou seja, o alcançar misericórdia, o receber misericórdia, é um galardão, é uma recompensa. Para quem não conhece a palavra galardão, galardão significa recompensa. É uma recompensa para aqueles que foram misericordiosos. A mesma linha de raciocínio. A linha de raciocínio é, como Paulo diz na Epístola aos Gálatas, aquilo que o homem plantar, isso ele colherá. Mas antes de nós prosseguirmos aqui, falando sobre como que a misericórdia nos faz alcançar misericórdia, eu quero responder a uma dúvida que muitos têm, inclusive ao longo desses estudos aí dos bem-aventuranças, algumas pessoas me trouxeram essas dúvidas, e eu gostaria de enfatizar, inclusive, que é muito bom que vocês me façam perguntas, tirem dúvidas, porque isso vai determinando meus sermões seguintes, que eu vou tirando essas dúvidas nos sermões, ok? Mas há uma dúvida que muitos têm, é o seguinte, a Bíblia ensina que a salvação é por meio da fé, e que ela não é por meio das obras, e que ela não é com base em méritos. Isso é ensinado em muitos lugares, que a gente recebe a salvação pela graça, por meio da fé, e não com base em nossas obras. Ao mesmo tempo, nós lemos muitas passagens na Bíblia que ensinam que Deus nos recompensa segundo as nossas obras. Ele nos recompensa de acordo com as nossas obras. E existem passagens que nos ensinam a fazer obras, inclusive que existem recompensas para elas. Então, como conciliar as duas coisas? Como resolver a salvação é pelas obras ou ela não é? E se ela não é pelas obras, por que a gente tem que praticar boas obras? Existe um verso na Bíblia que responde isso diretamente. Tem uma passagem que responde isso diretamente. Abra em Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2. É uma resposta direta. Vamos ler o verso 1. Efésios 2, verso 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Pule para o verso 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criadas em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então preste atenção, em primeiro lugar, ele explica que sem Jesus, ele explica de que antes de termos encontro com Jesus,
nós estávamos mortos em nossos pecados, nós éramos mortos. Aí você pensa, eu não lembro do meu coração ter parado. Não, porque é uma morte espiritual. Sem Jesus, estávamos mortos no pecado, espiritualmente. E aí a primeira pergunta que a gente tem que fazer é, o que um morto espiritual, o que um morto no pecado poderia fazer para merecer a salvação? E a resposta, óbvio, é nada. Então você vê aqui que a gente estava morto, e aí Jesus veio, e por seu muito amor, ele nos ressuscitou. Ele nos deu vida. Ele nos fez vivos espiritualmente. E é por isso que ele diz no verso 8, que é pela graça que nós somos salvos. Pela graça quer dizer que não é, no verso 9, não vem das obras. Está vendo que não vem das obras, vem da graça por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. A palavra dom significa presente. A salvação é um presente de Deus que ele nos dá por meio da fé, não com base nas nossas obras. Então está bastante claro aí que nós não somos salvos por causa das nossas obras. Eu não sei como que ele poderia ser mais claro, não tem como ser. Ele fala, é assim e não é assim. E aí, quando nós somos salvos, por meio da fé, não tinha mérito nenhum, somente por causa de Jesus, o que Jesus nos fez? Ele nos ressuscitou. O que é esse ressuscitar? Segundo o texto, o que é se tornar vivo? É que antes você estava morto e vivia para o pecado, você não tinha comunhão com Deus, e agora que você ressuscitou, o que você vai fazer? Verso 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus. Olha, esse criados aí é nova criatura. Criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então você vê que as boas obras aqui entram. Só que não é a causa da salvação, as boas obras é o efeito da salvação. Que Jesus me salvou sem boas obras e agora eu estou vivo e eu vou praticar boas obras. Então, as boas obras é porque você foi salvo. Não é o meio de ser salvo. Ele deixa claro que não é o meio de ser salvo no verso 9. E ele deixa claro que é o efeito da salvação no verso 10. E agora que você não é mais morto, agora que você não é mais um zumbi, né? Um zumbi espiritual, morto-vivo. Agora você pode viver para a glória de Deus, praticando boas obras. E é aí que entra as recompensas. Porque como você foi salvo por Jesus para praticar boas obras, essas boas obras, criadas em Cristo Jesus, são recompensadas por Deus. Essas boas obras, criadas em Cristo Jesus, são recompensadas por Deus. E por isso, essas boas obras essas recompensas de Deus, são recompensas de graça. São recompensas da graça. Eu vou ler aqui para vocês um texto que se encontra numa obra chamada Cristianismo Autêntico, escrita pelo reverendo Joe Morecraft. Ele vai explicar de forma bem clara essa ideia de recompensa de graça. Diz assim: tudo relacionado ao pacto é gratuito, inclusive as exigências feitas aos que receberam a graça de Deus. O pacto de Deus é cheio de recompensas que são prometidas aos que creem, caso se arrependam e obedeçam a Deus. Contudo, essas recompensas são puramente graciosas. Em outras palavras, Deus não nos recompensa de acordo com o que merece nossa obediência. Sua recompensa é muito maior do que o que merecemos. Nossa justiça não merece nada de bom da parte de Deus, mas Deus escolheu abençoar nossa fidelidade a Ele, inspirada pelo Espírito Santo,
em uma proporção muito maior do que qualquer coisa que merecemos. Ele nos abençoa, não de acordo com nossos méritos, mas segundo as suas riquezas. Além disso, as próprias exigências de Deus, para aqueles que são pactuados com Ele, a fé, o arrependimento e a obediência, são dons da graça de Deus para o seu povo. O homem, morto em seus pecados, não é capaz de cumprir as exigências de Deus por conta própria. Mas no pacto da graça, Deus muda os corações de seu povo, escreve sua lei em seus corações, enche-os do seu Espírito Santo para que passem a ter a capacidade e o desejo de cumprir o que ele exige. No novo pacto, Deus faz a seguinte promessa: dar-vos-ei um novo coração, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos e os observeis. Ezequiel 36. Amém. Então, qual é a linha de raciocínio? Que as nossas boas obras que nós cumprimos, que nós observamos, nós só temos a capacidade de cumprir e observar, primeiro porque Jesus morreu por nós, segundo porque Jesus, tendo morrido por nós, enviou o Espírito Santo para habitar os nossos corações. Então, se a nossa obediência só é possível porque Jesus morreu por nós, e porque o Espírito Santo habita em nossos corações, e porque Deus opera essa obra em nós, nós não podemos dizer que é por mérito. Nós temos que reconhecer que até as nossas boas obras, até a nossa obediência, é pela graça de Deus que torna tudo isso possível. Se não houvesse o Espírito Santo, Deus podia falar 1 milhão de vezes: se arrependa, que a gente nunca iria se arrepender. A gente ia continuar cego. E por isso as recompensas de Deus para as nossas boas obras são recompensas de graça. E outro ponto aqui importante que ele levanta é o seguinte: que Deus nos recompensa muito mais do que as nossas obras merecem. É um ponto muito importante. Deus é tão generoso, tão generoso. Vamos usar uma comparação aqui, tá? Imagina aquele teu filho. Você tem um filho e ele faz um desenho lá de uma casa, ele faz um desenho de um sol, e aí ele te mostra. Aí você fala: meu filho, parabéns, que pintura linda que você fez. Aí você elogia ele como se ele fosse um grande pintor. Como se ele fosse, qual é o nome dos grandes pintores? É Michelangelo. Ele como se ele fosse Michelangelo. Veja, aquele elogio ali é muito maior do que se você analisar aquela pintura. Não é assim que os pais são? O meu filho é o mais lindo do mundo. Sempre teu filho é o mais lindo. Por quê? É mais do que merece. De repente o cara não é tão feio assim não, mas os pais sempre melhoram, né? Então é isso. Como Deus nos justificou em Cristo, como Deus nos aceitou em Cristo, Ele olha para nossas obras passando por cima de muitos defeitos que elas têm. Então você ficou lá orando. Isso é uma palavra de esperança. Você estava lá orando. Você fala assim, ó: Deus atendeu a minha oração. Como Ele muitas vezes atende. Só que se você parar para pensar, essa recompensa de atender a sua oração foi pela graça, porque a sua oração não era perfeita. Durante a sua oração, muitas vezes você duvidou. Muitas vezes você falou alguma bobagem. Mas você estava com fé. A sua fé era verdadeira, mas não era perfeita. Sabe o que Deus faz com essa imperfeição? Ele passa por cima e recompensa muito mais do que a sua oração merecia. Ele passa por cima porque Ele é seu Pai. Ele te aceitou em Cristo. Então, nunca leia sobre recompensas e pense assim: Deus me recompensou, então é pelo meu mérito. Não.
saiba que para lhe recompensar, ele passou por cima de muita coisa. Ele ignorou aquele momento que você murmurou. Por quê? Por causa de Jesus. Porque Jesus intercedeu por você. Então Deus recompensa boas obras, Deus recompensa a sinceridade, Deus recompensa a fé, mas é somente por causa de Jesus. Do contrário, se ele fosse colocar na ponta da faca, não teria recompensa nenhuma. E você não poderia dizer que ele foi injusto. Então, isso é o que nós falamos, as recompensas da graça de Deus. E diante disso, nós podemos entender todo o sermão do monte aqui. Isso aqui que eu estou falando é importante. Volte lá em Mateus 5 para entender. É todo o sermão do monte. Ele deve ser entendido não como se Deus só recompensasse a obediência perfeita, pois aí não haveria recompensa. Mas Deus recompensa a obediência quando, embora imperfeita, ela é uma obediência que tem fé em Jesus. E que está misturada com arrependimento. E um coração humilde, de não se firmar nos próprios méritos. E isso é uma palavra de esperança para nós. Isso é uma palavra de esperança. Talvez você estivesse buscando alguma coisa, você está buscando uma bênção. Aí tem aquele momento que você fraqueja e você cai. Aí você pensa, não adiantou de nada. Não adiantou ter buscado, não adiantou porque agora eu fraquejei e não vai dar certo. Não. Se levanta e continua a lutar. Porque Deus passa por cima de nossos defeitos. Quando nós nos arrependemos e cremos no seu Filho. Então é somente por causa de Jesus que nós podemos ser recompensados. E que nós podemos entender a obediência do Sermão do Monte. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Vamos se aprofundar nessa questão de misericórdia. A linha de raciocínio aqui é parecido com o que Jesus diz em Mateus 7. Vamos ler Mateus 7, 12. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós. Vou ler de novo. Tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós. Então você quer receber misericórdia? Seja misericordioso. É isso que Jesus está dizendo. Você quer receber misericórdia? Seja misericordioso. Tudo que vocês querem receber, vocês façam. Quando você for fazer algo com alguém, sempre se pergunte, é assim que eu quero que seja feito comigo? Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E para a gente entender eles alcançarão, e tudo que quereis que os homens vos façam, lembre-se da soberania de Deus. Vocês têm que lembrar da soberania de Deus, que Deus ele governa sobre todas as coisas, e em seu governo sobre todas as coisas, ele pode inclinar os corações dos homens para fazer isso ou aquilo com você, de acordo com as suas obras. Dito de outra forma, como é que Deus garante que a gente recebe misericórdia? É da seguinte forma. Vamos dizer que eu fui misericordioso com alguém. Por eu ter sido misericordioso com alguém, e eu fiz isso com fé em Jesus, eu fiz isso cheio do Espírito Santo, eu fui misericordioso, Deus vai, naquela ocasião, naquele instante, que eu precisar de misericórdia,
ele pode inclinar os corações dos homens para ser misericordioso comigo. E o contrário também é verdadeiro. Pode ser que quando você precisa de misericórdia, quando você precisa que sejam misericordiosos com você, Deus se lembra que você não foi. E Ele pode endurecer o coração para que tratem você sem misericórdia. Deus é soberano sobre os corações para inclinar os corações dos homens para dar a cada um segundo as suas obras. Nós vamos analisar algumas passagens que mostram isso sobre a ótica do tema misericórdia. Vamos abrir no profeta Jeremias, que nós vamos, como nós fizemos nos outros casos, nós vamos ver histórias que ilustram o princípio. Abre em Jeremias 22, 13. Jeremias 22, 13. Nós vamos explorar um tema que é muito importante no livro do profeta Jeremias, que é a forma com que os servos eram tratados. Jeremias 22, 13, diz assim: Ai daquele que edifica sua casa com injustiça e os seus aposentos sem direito, que se serve do serviço do seu próximo sem remunerá-lo e não lhe dá o salário do seu trabalho. Vamos ler todo mundo juntos. Ai daquele que edifica a sua casa com injustiça e os seus aposentos sem direito, que serve do serviço do seu próximo sem remunerá-lo e não lhe dá o salário do seu trabalho. Então aí, ele está condenando diversas práticas de injustiça, mas eu quero chamar a atenção para alguém trabalhar para você sem receber pagamento. Dentro desse contexto, avancem aí para o capítulo 34. Ele vai continuar nessa ideia aí. Jeremias 34. Essa é uma das passagens mais impressionantes do profeta Jeremias. Jeremias 34. Vamos ler a partir do verso 8. Depois eu vou explicar. A palavra que do Senhor veio a Jeremias, depois que o rei Ezequias fez aliança com todo o povo que havia em Jerusalém para apregoar a liberdade. E cada um despedisse livre o seu servo, e cada um a sua serva, hebreu ou hebreia, de maneira que ninguém se fizesse servir deles, sendo judeus seus irmãos. E obedeceram todos os príncipes e todo o povo que havia entrado na aliança, e cada um despedisse livre o seu servo, e cada um sua serva, de maneira que não se fizesse mais servir deles, obedeceram, pois, e o soltaram. Mas depois se arrependeram e fizeram voltar os servos e as servas que haviam despedidos libertos e os sujeitaram por servos e por servas. Para aí, deixa eu explicar aqui o que está acontecendo aqui, tá? Quando Deus libertou Israel da escravidão do Egito, se vocês observarem, Deus deu os 10 mandamentos, que está lá em Êxodo 20. O primeiro conjunto de leis que Deus deu, depois dos 10 mandamentos, foram leis relativos à servidão. Então, depois de dar os 10 mandamentos, que são os mandamentos principais, Deus deu leis sobre servidão. E nessas leis, se você estudar essas leis, vocês vão ver que o objetivo de Deus nessas leis é por que Deus já se preocupou em dar essas leis. Porque o objetivo dessas leis era para que Israel, nessa nova nação que estava se formando na Terra Prometida, não tivesse lá em Israel
o mesmo sistema de escravidão que existia no Egito. Então, basicamente, ele está dizendo assim, estou tirando vocês da escravidão do Egito, mas não vai fazer sentido se vocês forem para a terra de vocês e seguir a mesma coisa. É até interessante que Deus repete isso várias vezes. Estou tirando você da idolatria. Então não vai no seu país ser idólatra. Eu estou tirando vocês da escravidão do Egito. Então não vá repetir a mesma história lá na terra de Israel. Então Deus fala isso, que eles não podiam repetir os mesmos pecados que tinham tirado eles de lá. Não faz sentido. Então, dentro das leis de servidão, não vamos ler lá Êxodo 21, que tiraria aqui o foco do que eu quero mostrar. Mas eu vou resumir para vocês, tá? Nessas leis, servir, né, para vocês entenderem, a palavra servo vem de servir. Então, quer dizer que você está trabalhando para alguém. E esse servir a alguém pode ser remunerado ou não. Quando não é remunerado, é o que nós chamamos de escravidão. Quando você está servindo alguém, trabalhando para alguém, sem nenhum tipo de remuneração. Então, isso aí, vocês viram que o profeta Jeremias condenou. Ele diz, você não pode alguém não pode trabalhar para você sem ser remunerado. E aí, isso aí é a ideia que Deus fez lá em Êxodo 21. Então, lá em Êxodo 21, para vocês entenderem, quando Israel entrou na Terra Prometida, ninguém precisaria trabalhar para ninguém. É um ponto muito interessante de perceber. Porque todo mundo recebeu um grande pedaço de terra. Então imagina aí que eu chego para você e falo assim, você está morando de aluguel? Esquece. Eu vou te dar todo esse quarteirão aqui, vai ser para você. Foi isso que Moisés fez. Estou tirando a escravidão, agora todo mundo vai receber um pedaço de terra. Que maravilha, né? Que maravilha. Então, todo mundo tinha muitas terras, tá? Aí você pergunta, da onde que entram os servos? Então, como é que eles iam se tornar servos? Porque aquelas pessoas que receberam aquelas terras poderiam ser irresponsáveis e poderiam acabar perdendo o que Deus deu, o que acontecia. E como o homem faz até hoje, né? Deus dá as coisas e as pessoas arrumam um jeito de perder, de vender, Aí o que acontecia? Deus falou assim, se alguém fosse se tornar servo, vai ser da seguinte forma. Primeiro, quando a pessoa só podia servir até 6 anos, e quando ela começava a servir, ela ganhava um dinheiro na entrada. Então vamos dizer que um de vocês, né? Eu estou lá na minha terra, eu não perdi minha terra não, tá? Eu estou lá com as minhas terras que eu recebi de Josué. Aí de repente você era meio doido e você conseguiu perder aquilo, vendeu para alguém, era pinguço, igual o livro de Provérbios fala. Aí você perdeu. Se você perdesse a terra, você receberia depois de um tempo lá de volta. Aí você chegava assim para mim e falava assim, estou mal das pernas, estou muito mal, eu vou trabalhar para você por 6 anos e o nosso combinado é o seguinte, você vai me pagar 20 mil reais, eu vou ficar 6 anos trabalhando para você por 20 mil e aí eu reorganizo minha vida, eu boto minha vida em ordem e eu volto para o normal. Então era isso que era o servo em Israel, tinha que ser assim. O que esses caras aqui fizeram? Passou 6 anos, não, você vai ficar aqui. Você não vai embora. Aí, o que está acontecendo? Voltou como era no Egito. Voltou como era no Egito. Vocês estão vendo como a coisa é doida? Porque Deus tirou eles do Egito e eles estão repetindo o que os egípcios faziam. Estão repetindo. E aí, Deus vai falar com eles. Antes de ler o que Deus vai falar com eles, eu quero que vocês entendam que a essência do pecado aqui é a falta de misericórdia. Como assim falta de misericórdia?
é fazer com o outro, é submeter o outro a uma situação que eu não tenho consideração pelo bem-estar dele. Eu não tenho consideração que ele precisa receber pelo trabalho que ele faz. Ele deve ser tratado de outra forma. Aí olha só o que Deus vai falar, verso 13. Assim diz o Senhor Deus de Israel. Olha só o que Deus vai falar. Eu fiz aliança com vossos pais nos dias em que os tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Olha só o que Deus está falando. Lembra quando eu tirei vocês da casa da servidão. Ao fim de 7 anos, libertarás cada um a seu irmão, que te for vendido e te houver servido 6 anos. E despedi-lo-ás livre. Mas vossos pais não me ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos. E vos havíeis hoje arrependido, e fizeste o que é reto aos meus olhos, apregoando liberdade cada um a seu próximo, e fizeste diante de mim uma aliança, na casa que se chama pelo meu nome, mudastes, porém, e profanaste o meu nome, e fizestes voltar a cada um seu servo, e cada um a sua serva, os quais já tinham despedido libertos conforme a vontade deles, e os sujeitastes para que se vos fizerem servos e servas. Então olha só que loucura. O que aconteceu aí? Deixa eu contar do contexto. O exército da Babilônia estava vindo para atacar Jerusalém, para atacar Israel. Quando eles viram que o cerco estava apertando, eles falaram assim, aí, o que a gente vai ter que fazer aqui para agradar a Deus? E tem aquele problema de escravidão. Então vamos libertar todos os escravos. Aí o que eles fizeram no verso 8. O rei Ezequias falou, não, tem que libertar os escravos. Porque a Babilônia está chegando, Deus vai nos castigar. Só que aí a Babilônia deu meia volta e foi embora. Isso é algo que acontece na história. Eles iam atacar, eles desistem. Aí o que eles pensam? Desistiram? Então chama os escravos de volta. É isso que eles fizeram. Ou seja, parecia que eles tinham se arrependido, mas na primeira trégua que Deus deu, eles voltam para os mesmos pecados. E o ser humano é assim até hoje. Tem gente que você pensa que está se arrependendo. É só Deus dar uma trégua e volta. É só acalmar um pouquinho que volta para os mesmos pecados. É isso que aconteceu. Deus fala, mudastes, porém, vocês fizeram aliança, vocês libertaram, depois falou, manda chamar tudo que nós vamos escravizar de novo. Verso 17. Agora vai vir a consequência. Agora vai vir dar a cada um segundo as suas obras. Portanto, assim diz o Senhor, vós não me ouvistes a mim, para pregoardes a liberdade, cada um ao seu próximo, e cada um ao seu próximo. Pois eis que eu vos apregoareis a liberdade, diz o Senhor, para a espada, para a pestilência e para a fome. E fareis que sejais espanto a todos os reinos da terra. E entregarei os homens que transgrediram a minha aliança, que não cumpriram as palavras da aliança que fizeram diante de mim com o bezerro. Verso 19. A saber, os príncipes de Judá e os príncipes de Jerusalém, os eunucos, os sacerdotes e todo o povo da terra que passou por meio das porções do bezerro. Entregá-los-ei, digo, na mão de seus inimigos e na mão dos que procuram a sua morte, e os cadáveres deles servirão de alimento para as aves dos céus e para os animais da terra. E até o rei Zedequias, rei de Judá, e seus príncipes, entregarei na mão de seus inimigos, na mão dos que procuram a sua morte, a saber, na mão dos exércitos do rei da Babilônia, que já se retirou de vós. Está vendo aí? E já se retirou? Deus está falando, como vocês não tiveram misericórdia,
como vocês falaram uma coisa e depois fez outra, ele já se retirou, mas eu vou trazer ele de volta. E eu vou entregar você, rei Ezequias, nas mãos dele, e todo mundo que falou uma coisa e fez outra, vai morrer e vai ser comida de urubu. Ele está dizendo. Aí você pergunta, por que eles teriam que sofrer tanto? Porque eles não tiveram misericórdia. Porque eles trataram o seu próximo e é assim que eles seriam tratados por Deus. Está vendo o que ele diz sobre o rei Ezequias? E vocês veem que também, no texto, Deus controla o coração de Nabucodonosor. Porque Nabucodonosor já tinha ido embora. E Deus fala, não, eu vou colocar na cabeça dele que ele vai ter que voltar. Já tinha ido embora, Deus falou, não, agora ele vai voltar. Tinha ido embora porque vocês fizeram essa aliança. Vocês não querem essa aliança? Então eu vou trazer ele de volta. Então veja que quem colocou no coração de Nabucodonosor que tinha que voltar foi Deus. Porque Deus queria destruir e humilhar o rei Ezequias. Por quê? Ele não teve misericórdia. Porque ele escravizou todo esse povo. E aí, eu quero que vocês vejam a tragédia que ocorre com o rei Ezequias. Pulem para Jeremias 39. Olha só o que vai acontecer. Jeremias 39. No ano 9 de Zedequias, rei de Judá, no 10º mês, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército contra Jerusalém e a cercaram. No ano 10º de Zedequias, no 4º mês, aos 9 do mês, fez-se uma brecha na cidade. Brecha na cidade quer dizer, eles fizeram um buraco no muro para tentar fugir. Mas Deus não vai deixar fugir, não. Entraram nela todos os príncipes do rei da Babilônia e pararam na porta do meio, a saber, Nergal, Sarezer, Sangar, Nebo, Sarzequim, Rabi Saris, Nergal, Sarezer, Rabi Mag e todos os outros príncipes do rei da Babilônia. E sucedeu que, vendo Zedequias, rei de Judá, todos os homens de guerra, fugiram saindo de noite da cidade, pelo caminho do jardim do rei, pela porta que está entre os dois muros, e seguiram pelo caminho da campina. Será que vão conseguir fugir? Mas o exército dos caldeus os perseguiu, e alcançou a Zedequias na campina de Jericó. E eles os prenderam, e fizeram-nos subir a Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Ribla, na terra de Amate, e o rei o sentenciou. Presta atenção. Vocês estão vendo que o que ele experimenta aqui é o que ele tinha feito? O que ele fez lá atrás? Ele mandou caçar todos os servos, prendê-los e trazê-los de volta para ser escravizado. É o mesmo que Nabucodonosor faz com ele. Caça ele, prende e traz de volta. Mas o negócio agora vai ficar pesado. E o rei da Babilônia matou em Ribla os filhos de Zedequias diante dos seus olhos. Também matou o rei da Babilônia todos os nobres de Judá. E cegou os olhos de Zedequias. E atou-o com 2 cadeias de bronze para levá-lo à Babilônia. Olha só, prendeu ele, depois matou os 2 filhos na frente dele, e depois curou os olhos dele para ele ficar cego. A última cena que ele viu foi os filhos dele morrer, na frente dele. Ele foi cego e amarrou ele e falou, agora você vai para a Babilônia, ser o meu servo, ser o meu escravo. Na Babilônia. Por quê? Porque ele não foi misericordioso. Aquilo que o homem plantar,
certamente ele colherá. Mas tem mais. Tem mais. Vamos continuar, verso 8. E os caldeus incendiaram a casa do rei e as casas do povo, e derrubaram os muros de Jerusalém. E o restante do povo que ficou na cidade, e os desertores que se tinham passado para ele, e o restante do povo que ficou, Nebuzaradã, capitão da guarda, levou cativo para a Babilônia. Eles foram tudo cativo para a Babilônia. Mas tem um grupo de pessoas aí que não. Tem um grupo de pessoas que não, preste atenção. Porém, os pobres dentre o povo, que não tinha nada, Nebuzaradã, capitão da guarda, deixou na terra de Judá e deu-lhes vinhas e campos naquele dia. O que aconteceu com os escravizados? Ele falou, fica aí e eu vou até dar umas terras para vocês. Os humilhados, os escravizados, os pobres, o cara deu vinha e terra. E Jeremias que pregava? O que acontece com Jeremias? Mas Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia ordenado acerca de Jeremias a Nebuzaradã, capitão da guarda, dizendo, toma-o e o põe sobre ele os teus olhos e não lhe faças mal nenhum. Antes, como ele te disser, assim procederás com ele. Vocês vão agora obedecer tudo que Jeremias mandar. Volta a fita. O que era necessário o rei Zedequias fazer para nada disso acontecer? Era necessário ele usar de misericórdia. Se ele usasse de misericórdia, ele não perderia seus filhos, ele não teria seus olhos furados, ele não seria escravizado na Babilônia. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles encontrarão a misericórdia. Quem encontrou misericórdia aqui? O profeta Jeremias. Olha só que incrível. Nabucodonosor chegou e falou, mata esse, escraviza esse. Esse daqui não. Esse aqui, tudo que ele mandava, você obedece. E esses pobres aí, pode dar terra para eles. Pode dar vinha, até vinha. Eu não tenho dinheiro para comprar uma vinha. Mas eles receberam naquele dia. Vocês estão vendo que Nabucodonosor, meus irmãos, ele não era um homem bom. Nabucodonosor era um ímpio. Mas Deus usou a maldade dele, a impiedade dele, para punir o abominável rei Zedequias. Eu vou dizer para vocês, um dos momentos mais emocionantes que eu já tive na minha vida foi quando eu fui em um museu. Eu fui em um museu na cidade de Nova York. E lá no museu existe a chamada a Tábua de Zedequias, que foi escrito por Nabucodonosor para determinar o alimento que Zedequias tinha que receber na Babilônia. Então, é um registro histórico de que realmente teve o rei Ezequias, Nabucodonosor, e era escrito para dizer, olha, ele tem que comer isso daqui. Eu me lembro quando eu vi aquela tábua, eu me lembrei dessa história. Eu lembrei por que ele estava na Babilônia. Tendo que ser Nabucodonosor dizendo o que ele vai comer. Que humilhação. Tem registros, isso está no Museu de Nova York. Então, meus irmãos, eu quero finalizar dizendo o seguinte: seja misericordioso. Seja misericordioso, porque você será muito galardoado com misericórdia. Tudo que você quer receber, tudo que você quer que seja assim com você, faça com o seu próximo. Quando alguém, deixa eu dar um exemplo meu aqui, tá? Quando alguém precisa muito ser exortado, precisa muito ser instruído,
precisa muito aprender a palavra de Deus. Sabe o que me motiva a ensinar com toda a paciência do mundo? Tem gente que é cabeça dura. Sabe o que me motiva? Porque é assim que eu quero que Deus me ensine. Eu penso, se eu aguentar esse cabeça dura aqui, Deus vai me aguentar porque eu também sou cabeça dura. E Deus vai ser paciente comigo. Eu vou sair nesse horário, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro, por misericórdia dessa pessoa, porque quando o meu calo apertar, Deus vai lembrar-se de mim, e Ele vai ser misericordioso comigo. Começa a raciocinar assim. Quando você começar a raciocinar assim, você vai crescer muito em boas obras. Porque você vai começar a se identificar com as pessoas. Você vai começar a pensar, eu gostaria de, no meu momento ruim, no meu momento de desespero, eu gostaria que Deus enviasse pessoas assim. Seja quem você quer que as pessoas sejam contigo. É simples. Quando você cair em pecado, como você quer ser tratado? Você não quer pessoas mentindo para você, você quer pessoas te dizendo a verdade para você sair daquela lama. Você não quer ninguém passando a mão na cabeça em você. Você quer ser ajudado. Então ajude as pessoas assim agora, diga a verdade para elas agora, ajude elas. Porque Deus vai lembrar da sua boa obra. E foi o Espírito dele que praticou. Quando você vê um necessitado, seja misericordioso com os necessitados, com os verdadeiros necessitados. Quando você é misericordioso com aqueles que estão em crise e até financeiramente ajudando, Deus lembra-se de você no meio da crise, Ele te prospera financeiramente. Ele lembra da sua boa obra. Ele lembra que você se importou. E o contrário também é verdade. Quando a gente é mal, eu dei toda essa história aqui, que ilustra isso muito bem. Você não tem o direito de ser livre. Você não tem o direito de ser livre. Deus virou para Zedequias e falou, então você também não. Eu vou te mandar em cadeias para a Babilônia. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Ao longo do Sermão do Monte nós vamos explorar muito isso. O quanto que levar o estilo de vida que Jesus nos ensina no Sermão do Monte, a gente é muito abençoado. O estilo de vida do Sermão do Monte, a gente é muito abençoado. Quando nós começamos a fazer com o outro o que nós queremos que seja feito com nós também. Vamos orar. Altíssimo Deus, graças te damos por Cristo, que nos ensinou como podemos ser galardoados por Ti. Graças te damos, Senhor, por Cristo, que enviou o profeta Jeremias para nos ensinar lições tão importantes, para nos instruir em toda a verdade, para nos ensinar a vivermos como pessoas que são galardoadas por Deus. Assim como o Senhor, Tu olhasse para aqueles pobres, olha para nós com misericórdia e nos dê abundância. Em nome de Cristo eu oro. Amém.